Graça e paz, meus irmãos. Uma boa noite a todos. É um prazer estar de volta na casa do Senhor. E, como os irmãos bem sabem, e eu gosto de falar porque eu sou membro desta igreja, então, às vezes as pessoas ficam perguntando: onde está o pastor Eurico? Por onde anda o pastor Eurico? Enfim, a gente tem pregado, atendendo as igrejas, auxiliando, ajudando, para igrejas que estão sem pastor, igrejas que estão em processo de revitalização, igrejas com problemas financeiros, enfim. Então, quando eu não estou aqui, eu estou pregando em algum lugar. E para os irmãos terem uma ideia, continuem orando, porque nós fomos reeleitos na ordem dos pastores. O pastor Gilberto, que é o pastor desta igreja, é o presidente, e eu sou o primeiro vice-presidente. Então, como muitas vezes o pastor Gilberto, ele é o pastor titular e não pode ir, e muitas vezes vou eu. Fala para o pastor, vai você, porque para mim fica mais difícil. Então eu tenho ido. Por exemplo, domingo que vem eu vou estar pregando lá na Igreja Batista do Paineira, que é lá em Itaquá, do outro lado da Trabalhadores, já quase na divisa com Guarulhos. Então por isso que os irmãos não me veem constantemente aqui. Então é bom a gente falar, porque os irmãos ficam perguntando, né? Pastor Eurico está sumido, não vem. Então, assim, eu já falo de uma vez, fica todo mundo sabendo, né? A gente tem aí possibilidades de pregar no interior, no litoral. Então, às vezes a gente tem uma agenda aí para cumprir. Enquanto nós não estamos com nenhum ministério fixo, então tem sido uma experiência muito gratificante para nós de conhecermos outros lugares, de conhecer outras realidades, de conhecer igrejas pequenas, médias, grandes, em várias situações diferentes por aí afora. Então, para os irmãos saberem disso. Hoje eu quero compartilhar com vocês um texto muito conhecido, mas eu quero trabalhar algumas questões com os irmãos sobre esse texto. O tema do nosso sermão é o início de uma orientação fantástica. É Mateus, capítulo 5, é o Sermão do Monte, e dali, capítulo 5, do verso 1 ao 12, é onde Jesus vai ensinar no monte. Se você quer saber qual é a finalidade de um cristão, o Sermão do Monte, que começa no capítulo 5 e vai até o final do capítulo 7, tem resumidamente o que você precisa fazer, quem você precisa ser, como você deve se posicionar, qual deve ser a sua postura, o seu pensamento, o seu caráter e o que você precisa fazer quanto servo de Deus. Então, outras particularidades disso que é interessante. Os irmãos observem que o Sermão do Monte não é à toa o nome do monte. Ele foi feito no monte, realmente. Então hoje nós estamos aqui, sentadinho, bonitinho. Lá eles estavam sentados na terra. Jesus lá em cima, mais acima, e o povo todo abaixo. Se estava calor, se estava frio. E o Sermão do Monte não foi feito em 1 hora, 2 horas. O Sermão do Monte levou dias. E o povo estava ali.
Só pela atitude do povo já demonstra o interesse, já demonstra o que eles estavam preocupados e o que eles queriam. Interesse esse que muitas vezes, nos dias de hoje, tem faltado no meio do nosso povo, das nossas igrejas. Irmãos, eu preguei recentemente num congresso de jovens no Brasil para Cristo. E eu preguei numa quinta-feira lá. Numa quinta-feira tinha 950 jovens. 950 jovens. Sendo desses 950, 200 eram convidados. E foi uma bênção. Então, às vezes a gente reclama dos nossos irmãos pentecostais, fala alguma coisa, mas talvez tem coisas com eles que a gente precisa aprender. Em alguns aspectos, eles precisam aprender muito conosco, mas em outros aspectos, nós precisamos aprender com eles. E o Sermão do Monte nos traz esse paralelo. Observe que ele começa o texto, vai ensinar e ele começa falando da bem-aventurança. O que é bem-aventurado? Bem-aventurado é uma pessoa feliz. A bem-aventurança é sinônimo de felicidade. Só que para ter essa felicidade, ela tem alguns elementos que precisam ser levados a sério. Então, o ensinamento de Jesus aqui é um ensinamento que quebra paradigmas, que estabelece uma nova postura, uma nova visão, um novo tempo de uma nova caminhada. Vamos observar? Vamos ler o texto? Eu vou ler na minha. Eu não sei, tem versão na linguagem de hoje aí? Ou não? Tem? Então, coloca para nós aí, que aí eu leio aqui. E aí todo mundo acompanha, fica mais fácil. Mais um pouquinho, que ao vivo é assim mesmo, tá, irmãos? Isso, maravilha. Vamos lá? Então, os irmãos acompanhem aí, por favor. Certo dia, quando Jesus viu as multidões se juntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se, e os seus discípulos se reuniram ao redor. E ele começou a ensiná-los. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Olha só. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês, quando por minha causa sofrem zombaria, perseguição, e quando os outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade ao seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembre-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma que vocês. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos diante da Tua presença, já louvamos,
Já lemos outro trecho bíblico, mas nós viemos aqui para ouvir a Tua voz. Senhor, eu sei que eu nada sou, e que sem a Tua graça, sem a ação do Teu Espírito, eu não posso nada. Por isso, Senhor, eu te peço humildemente, que o Teu Espírito nos ilumine, nos use como instrumento vivo nas Tuas mãos, para que a vida dos nossos irmãos aqui, desta amada igreja, seja edificada para a Tua glória e para o Teu louvor. Nós oramos assim e agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Falar do Sermão do Monte é algo, parece ser simples, mas não é. Porque como entendermos as bem-aventuranças para esse tempo? Como entender esse ensinamento fantástico e como praticá-lo nesse tempo que é tão desafiador? Um tempo onde o certo já não é mais certo, o errado se torna mais certo do que o certo, onde o respeito entre as famílias quase já não existe mais, respeito de pai para com filho, de filho para com pai, de esposo para esposa, de esposa para esposo, e assim sucessivamente. Então se torna algo desafiador, se torna algo extremamente desafiador. Por quê? Porque os tempos são outros. Aquilo que nós aprendemos quanto criança, de respeito, meu pai sempre falava, minha mãe, você passar pelas pessoas, boa tarde, tudo bem com a senhora? Boa tarde, tudo bem com o senhor? Bom dia, boa noite. Hoje você chama alguém de senhora ou de senhor, você pode apanhar na rua. Velho só se for você, porque eu não sou. Então, como trabalhar isso? Como a gente olhar para alguém e ensinar algo sobre felicidade? Como nós entendermos o que é ser pobre de espírito? Como entendermos, por exemplo, os que choram? Quanta gente tem chorado por aí? Quantos pais chorando por um filho que está perdido na droga, que está perdido na criminalidade? Quantos pais choram num leito de hospital, esperando a cura do seu parente, e cura essa que talvez não venha? De tantas incertezas. Como viver isso? Como passar isso para as novas gerações? Para o filho de vocês, está ali no colo? Para essa menina linda que está ali, 9 anos? Como nós podemos ensinar isso para esta geração de hoje? E como dar continuidade nisso na mesma proporção que Jesus ensinou para os judeus? Levando em consideração que o público-alvo de Mateus eram os judeus. E aí, queridos, é que o ensinamento se torna fantástico, porque ele rompe barreiras, ele quebra paradigmas, ele rompe a linha do tempo, e ele chega até nós. Então, como nós olharmos para alguém desse tempo e dizer para esse alguém: olha, você vai ser feliz se você for pobre de espírito? A pessoa vai olhar para você
O que isso aí quer dizer? Como é que vive isso aí? Que é pobre de espírito? Charles Spurgeon diz que ser pobre de espírito é alguém que não coloca a sua própria vontade acima de tudo e não se torna uma pessoa gananciosa, mas sim alguém que consegue ver beleza aonde não existe. O pobre de espírito aqui é uma metáfora. O pobre aqui vem do grego koumarri, que significa alguém simples, que se agrada com a simplicidade. Não está olhando, não está esperando algo miraculoso, luxuoso, algo bem sucedido, não. É alguém que fica feliz com a simplicidade. Alguém que fica feliz quando alguém vence, quando alguém chega, quando alguém consegue vencer barreiras, quando alguém consegue fazer algo simples e vencer uma etapa. Esse é o pobre de espírito. Jesus mostra, então, a primeira característica aí, nos versos 3, 4 e 5, Jesus mostra uma expectativa de Deus para com os seus semelhantes. É ensinar que podemos ser muito mais valiosos sendo simples, não querendo ser algo que nós não precisamos ser. Então o que ocorre? Vejam só, a fala que feliz aos pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É aquele que reconhece que não tem autossuficiência espiritual. Ele precisa de alguém. Ele não é autossuficiente. Meus amados irmãos, nem eu e nem você, nem nós, temos autossuficiência em nós mesmos para chegarmos a uma santidade. Nós precisamos da ação do Espírito Santo. Nós precisamos do mover do Espírito Santo sobre a nossa vida. O Espírito Santo precisa ter liberdade no seu coração, no meu coração, nas nossas mentes, para que nós possamos falar. O choro aqui representa quebrantamento de coração. No mais íntimo de si, o consolo é Jesus em você. O verso 4. O verso 5. Manso é sinônimo de humildade, submissão à presença de Deus. É reconhecer uma autoridade quando se vê uma. Aqui tem um detalhe interessante. O reconhecimento aqui não é você reconhecer uma autoridade porque você sabe que ele é um delegado, que ele é um juiz, que ele é um deputado, que ele é um prefeito. Não. É reconhecer esta autoridade pela sua postura, pela sua maneira de olhar e pela sua maneira de falar com o seu próximo. Então, irmãos, nós temos autoridade para com os nossos quando nós enxergamos neste alguém algo que eu não tenho. Algo que está em construção dentro de mim.
E isso vale para um pastor, isso vale para um presidente de uma igreja, isso vale para um professor de escola bíblica dominical, isso vale para qualquer autoridade, seja ela eclesiástica ou seja ela na vida popular. Porque às vezes a pessoa tem um cargo, mas não tem autoridade nenhuma. Às vezes a pessoa não tem o cargo e tem muito mais autoridade de quem tem o cargo. Então a autoridade não basta apenas para quem tem um cargo. A autoridade, ela é constituída no dia a dia, nas ações, na postura, na fala, na maneira de encarar os problemas. E aí fica uma pergunta, primeira pergunta desse texto. Como nós temos encarado esta verdade no dia a dia? Como nós temos ensinado o nosso próximo sobre esta felicidade que Jesus declara aqui? Fica o ponto de interrogação. Versos 6 e 7, Jesus aprofunda o ensinamento. E aí ele começa a romper as barreiras de fato e de direito. Veja só, o verso 6. Esse, com certeza, é a chave de todo esse texto, é a declaração, e para exemplificar o quanto você tem sede e fome de justiça do Pai, como você vive a sua vida inteira diante do seu Criador. A misericórdia significa coração pronto para amar. Além da circunstância, seu coração está pronto para amar. Misericórdia vem do grego misecardia, que significa amar além da situação. É olhar sem julgar. É olhar analisando e vendo como, de que maneira, de que forma eu posso compartilhar uma felicidade. Por quê? Porque, queridos, o Senhor tem tido essa misericórdia comigo e com você. Amém? E por que nós não compartilhamos com os demais que estão à nossa volta? Isso. Não é à toa, irmãos, que Paulo vai declarar e faz um capítulo inteiro para isso. A igreja de Corinto, capítulo 13, falando do amor. Qual é o ensinamento ali? Qual é o propósito de Paulo ali? É mostrar para aqueles amados irmãos que não importa se você fala em língua ou se você não fala, não importa se você é catedrático ou se você não é, não importa se você nasceu numa família nobre ou se você nasceu numa família simples, não importa se você foi para Londres ou se você nunca foi, o que importa é se você realmente ama sinceramente. O que importa é se realmente todo santo final de semana que nós venhamos nesta igreja, seja pela manhã, seja à noite, seja no meio da semana, seja no sábado, no multiuso, seja qual for o trabalho que houver aqui, nós estamos vindo porque nós estamos cumprindo uma tabela, nós estamos vindo porque nós realmente amamos esse trabalho, nós queremos fazer a diferença, nós estamos vindo porque entendemos que é uma obrigação. Como que é isso no dia a dia? Por quê? Será? Quantos de nós aqui, e você não precisa me responder, mas só pensa, quantos de nós aqui iríamos num monte para ouvir Jesus? Nesse frio, sentar no chão, gelado, para ouvir as palavras de Jesus.
Pense. Você teria essa coragem? Ou você está aí pensando, Deus me livre, não vou nem que me pague. Às vezes, irmãos, o ensinamento do Sermão do Monte nos ensina que mesmo quando há tragédia à nossa volta, é possível compartilhar a felicidade. Porque a felicidade não está na situação do momento, a felicidade está dentro de você. Porque Jesus precisa reinar dentro de você, dentro de mim, dentro de nós. E se Ele não faz parte da minha vida, então eu nunca vou ter felicidade. Eu vou ter um momento ou outro de alegria, eu vou ter um momento ou outro com alguns amigos ou com familiares de um churrasco, aniversário de alguém, e acabou aquilo, acabou, e eu estou triste de novo. Está faltando alguma coisa, estou em solidão. Por que tem muita gente com depressão, muita gente com ansiedade? Porque está faltando Cristo. É uma doença? Sim, é. Mas às vezes, falta Cristo. Às vezes, falta a felicidade que o Senhor nos proporciona. Mesmo quando tudo está prestes a desmoronar. Mesmo quando tudo está totalmente fora daquilo que você acha que deveria ser. Vamos caminhar. O ensinamento que transforma, verso 9, 10, 11 e 12. Beleza. Olha lá. O ensinamento que transforma, pacificar é promover a reconciliação com Cristo em todo o tempo. É aquele que convida para orar quando os ânimos estão exaltados. Sabe aquela turma, deixa disso? Deixa disso, não faz isso não. Calma aí, vamos esfriar a cabeça. Esse é um dos papéis do cristão, sabia? Pacificar. O problema é que muitas vezes vem gente de fora para pacificar o cristão, porque o cristão está agitado, querendo quebrar a cara de alguém, dar porrada em alguém, desculpa a expressão. Por quê? Porque quem está dominando não é o Senhor Jesus, são as coisas deste mundo. Então, como nós vamos pacificar alguém? Como nós vamos ensinar alguém felicidade se o meu coração está cheio de rancor? Haja visto a dificuldade que muitos cristãos têm de perdoar, de pedir perdão. O ensinamento que transforma é um ensinamento que nos desafia a sair da nossa zona de conforto. Olha o verso 10. Se ser perseguido por fazer a justiça de Deus, se tornar real é sinônimo de felicidade. É o nosso desafio constante. Ou seja, se você pregar, vão te criticar. Se você testemunhar, vão te criticar. Mas você está fazendo isso por você mesmo? Nós estamos fazendo para agradar pessoas ou nós estamos fazendo pelo Senhor? E é isso que nós precisamos entender. Para quem nós estamos fazendo o que estamos fazendo? É para mim? É para agradar alguém que eu gosto? É para mostrar que eu também sei fazer? Ou eu estou fazendo porque um dia Jesus me encontrou? Um dia Ele fez diferença na minha vida. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês.
que é do Eurico. Quando eu tinha 15 anos, chegando da escola, eu estudava no Alberto Schweitzer, lá no Itaim Paulista. E naquela época tinha asfalto até mais ou menos uns 400 metros, 500 metros mais ou menos, antes de chegar na rua da minha casa, que também não tinha asfalto. E era tudo escuro. E eu fui acometido, fui abordado por 3 rapazes que queriam me matar. Eu não esqueço essa cena, nunca. Eles me confundiram com outro cara. E um dos rapazes colocou um 38 na minha cabeça. Cano longo, niquelado, porque ele brilhava no escuro. E ele fazia assim na minha cabeça: eu vou te matar hoje. E, irmãos, a única coisa que eu consegui fazer era pedir a Deus que Ele tivesse misericórdia de mim. Eu não era crente. Eu não tinha conhecido o Evangelho ainda. E Deus usou o pior bandido que tinha naquele lugar, que apareceu do nada, que até hoje eu não sei explicar de onde ele veio. E ele gritou de longe, porque aqui em São Paulo, até 85, até 84, 85, nessa época assim, a neblina, lá no portão você já não via quem estava lá. E eu não sei como esse homem, ele me enxergou. Hoje eu sei, mas na época eu não sabia. E ele falou: solta ele, que ele não é quem vocês estão pensando. Foi a primeira evidência que Deus estava me chamando para o Evangelho. 2 anos depois, com 17 anos, foi minha última experiência com Deus antes de aceitá-lo. Eu trabalhava na Moca e eu tinha recebido o pagamento e minha mãe pediu para me pagar uma prestação nas Casas Bahia. Veja só. E aí eu peguei parte do meu pagamento, coloquei na meia, deixei lá bonitinho e fiquei com o restante na carteira para pagar a prestação e pagar uma conta de luz, alguma coisa assim. Entrei nas Casas Bahia, paguei a prestação para minha mãe. Quando eu saí da Casas Bahia, 3 caras me abordaram. Levaram o que tinha na minha carteira, levaram todo o Vale Transporte. Não sei quantos lembram, Vale Transporte em São Paulo, era um papelzinho assim da CMTC, e tinha um monte, de 5, de 10, de 15, lembra disso? Vocês não são tão novinhos assim não, hein? Mas, e aí o que acontece? Me levaram tudo. E eu fui de São Miguel a pé até o Itaim Paulista, até o Camargo Velho, onde eu morava, chorando. Cheguei em casa chorando. Falei para minha mãe: mãe, fui roubado. E minha mãe: você está bem? Te machucaram? Me revistando todo. Mãe, eu estou bem. Aí peguei parte do dinheiro que estava aqui, falei: ó, isso aqui eu guardei na meia, então passou. E daquele dia em diante, 3 meses depois, eu fui para uma série de conferência chamada Sexta-feira Santa, na Igreja Batista do Indaiá, e Deus falou ao meu coração, e eu recebi Jesus e caminho com Ele até hoje. Então, isso é uma das coisas. Meu testemunho, ele é muito longo, então às vezes eu conto alguma coisa assim. Então, independente do que aconteça, de onde eu estiver, independente se eu seja pastor ou não, eu vou glorificar e vou louvar o nome dele.
e vou fazer obra. Irmãos, quando eu me converti, eu pregava para o espelho, para mim mesmo. Eurico, você precisa se converter. Eurico, você precisa receber. E aí eu me juntei com os irmãos da Assembleia de Deus. Olha só. Quem anda de trem vai lembrar. Vagão da bênção. Na linha variante, que hoje é variante, que hoje é a linha 12 Safira, antigamente é a linha variante. E eu pregava o evangelho com os irmãos da Assembleia no quarto vagão. Todo dia. Do Itaim Paulista até o Brás. Todo dia. Na ida e na volta. Na volta também. Por quê? Porque eu queria compartilhar para as pessoas a felicidade que eu tinha. Eu queria que as pessoas conhecessem e tivessem a experiência da felicidade que eu tinha, de que Jesus tinha me dado. E o que nós vemos hoje, irmãos, quando a gente olha para esse texto, ele é desafiador, porque Jesus nos ensina a compartilhar essa felicidade, a compartilhar esse amor, a ser alguém que realmente ame, independente de quem seja, independente se ela está certa, se ela está errada, se ela merece ou se ela não merece. Não sou eu que julgo isso, é Ele. Então o Sermão do Monte, ele é um ensinamento que transforma, porque ele nos desafia, mesmo com toda a miséria que aí está, com toda a violência que aí está, ele nos desafia a sermos felizes e não sermos religiosos. E a segunda pergunta que esse texto nos traz: você é cristão ou você é um religioso? Como está isso com você? Pensa. Por quê? Porque o verso 11 diz assim: é o resultado disso, é ser injuriado, mentirem ao seu respeito, tentando mudar a sua trajetória, para impedir você de glorificar a Cristo. Irmãos, todo mundo sabe disso, o que eu vou dizer aqui. Todo mundo sabe de qual é salteado. Quantas pessoas convidam você para ir num bar tomar uma cachaça, uma cerveja? Vai aparecer 10, 20, dependendo. Mas quantos convidam você para encontrar Jesus? Um. Às vezes metade de um. Por quê? Porque é mais fácil dar ouvido ao tentador do que dar ouvido ao Salvador. É mais fácil achar que o caminho do mundo, que é a porta larga, é mais fácil. Mas não é. Nunca foi. E nunca será. Servir a Deus é uma escolha de vida. Andar com Jesus é fazer uma escolha e sustentar esta escolha. Independente do que vai acontecer, independente se vão aceitar ou se não vão aceitar, independente se vão te criticar, se vão, não importa. Faça o seu e faça o seu melhor. Às vezes é a esposa que quer se dedicar na casa do Senhor e o marido impede. Às vezes é o marido que quer e a esposa que impede. Às vezes é os filhos que querem e os pais não querem que eles vão para a igreja. Às vezes, e com isso, sabe o que acontece? Eu conheço irmãos hoje que não foram firmes lá atrás e hoje choram porque os seus filhos não estão na presença do Senhor. Irmão, não negocie isso.
Ensine. Ensine aos seus filhos. Ainda que ele já é adulto, mas se você tiver a oportunidade de falar alguma coisa, fale, mas fale com amor. Peça direção ao Espírito Santo. Fale sem querer ser arrogante, sem querer ser melhor. Tão somente fale, filho, você sabe o que eu penso. Eu falei isso para minha filha outro dia. Filha, você sabe o que eu penso sobre isso. E ela me respondeu, pai, mas você viveu isso. Sim, é verdade, eu vivi. Mas eu não tinha ninguém para me aconselhar. Eu não tinha um pai para me ensinar essas coisas. Eu não tinha o conhecimento da palavra. Mas você tem, filha. Você nunca viu seu pai em um boteco. Você nunca viu sua mãe num boteco. Você nunca viu seu pai bebendo. Então você sabe o que o seu pai pensa sobre isso. E você sabe que Deus não se agrada disso. Então eu não vou concordar nunca com isso. Mas eu te amo. E vou continuar te amando. E vou continuar orando por você. Para que um dia Deus liberte você disso. E aí ela me olha, me abraça, me dá um beijo no rosto. Pai, eu também te amo, pai. Começa a chorar. E aí você olha e fala assim, Senhor, está nas tuas mãos. Não está nas minhas. Seja feita a tua vontade, não a nossa. Então, queridos, quando a gente olha para tudo isso, a gente entende o quanto cada um de vocês que aqui estão são importantes. São necessários nessa caminhada. O Sermão do Monte, ele é muito mais do que apenas um Sermão do Monte. O Sermão do Monte é um paradigma que muda tantas vidas, já mudou, continua mudando e vai continuar mudando. Enquanto nós crermos que a palavra de Deus é viva, que o ensinamento de Jesus vale a pena. Você vai observar que depois do verso 12, a linguagem do ensinamento muda. O ensinamento se torna mais profundo. O ensinamento se torna mais desafiador. Ele vai falar lá, você é sal ou você é luz? Para que serve o sal? Para que serve a luz? Ele continua falando por metáforas. O que é a metáfora? Metáfora é uma figura de linguagem usada na língua portuguesa. A metáfora é que usa um elemento para exemplificar um ensinamento. Então, Jesus tem muito isso. O Evangelho tem muito disso, figuras de linguagem, figuras de pensamento. Então, é interessante nós olharmos para isso. E aí a gente vai para a aplicação. Ô Gui, põe aí para nós aí, por favor. Aprendemos nesse início de ensinamento que devemos seguir à risca toda a orientação divina aqui dada por Cristo. Além de seguir, é o nosso dever aplicar todo esse ensinamento que nos desafia, e muito, em busca dessa felicidade incondicional na presença de Cristo. Como igreja, esse é o alvo. Antes de pensar em ganhar almas, devemos buscar viver esse ensinamento da melhor maneira possível. Você está sendo ensinado hoje e não será mais inocente. O Senhor fala à sua igreja para fortalecer e amadurecê-la na sua presença. Vamos viver esse ideal todos os dias. Você aceita esse desafio que Cristo hoje nos oferece por sua palavra? Que tal? Vamos juntos realizar? Por quê?
Meus irmãos, eu sou um pouco visionário. E quando eu vejo esses textos, eu fico deslumbrado. E às vezes, a pergunta que esse texto me traz é para mim mesmo: quanto eu estou disposto a me desafiar, baseado nesse texto, para viver isso lá fora? Eu gostaria que você repetisse comigo, por favor. Repita assim: quanto eu estou disposto a me desafiar para colocar esse ensinamento em prática no dia a dia a partir de agora. Veja só, o Sermão do Monte, ele é enigmático. Nós estamos apenas no início. E é um sermão que deve ser passado cada parte. Por quê? Porque Jesus, o objetivo dele é nos aperfeiçoar. O objetivo dele é que nós sejamos boca do Senhor para esse tempo. Nas nossas atitudes, no nosso pensar, no nosso agir. E irmãos, eu quero dizer algo para vocês. Orem por nós, por favor. Se você ainda não ora, ore. Porque eu disse não para as empresas que eu trabalho, para não trabalhar sábado e domingo. Principalmente domingo. E o meu contrato não vai ser renovado. Eu já sei que ele não vai ser renovado. E eu não sei como vai ser o meu sustento daqui para frente. O sustento da minha família. Mas eu sei que Deus está comigo. Mas eu sei que Ele é bom todo o tempo. Talvez se tivesse outro aqui no meu lugar, talvez não estaria nem pregando. Preocupado com o que fazer, como fazer. Eu sinceramente não sei. Mas Deus sabe. Porque o futuro não pertence a mim. O futuro pertence ao Senhor. E se eu digo que a minha vida está nas mãos do Senhor, eu preciso crer. Eu preciso confiar. É fácil? Não. Mas o Sermão do Monte nos ensina que o fácil não faz parte dele. E sim o desafiador. E sim o quanto eu estou disposto a romper barreiras para falar do amor dele. Quanto eu estou disposto a ir, mesmo quando não sei o futuro. E aí a gente lembra de Abraão. O que Deus falou para Abraão? Sai do meio da tua casa, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão sabia para onde ele ia? Não. Mas ele confiou em Deus? Sim. Se Deus falasse isso para você hoje, você confiaria em Deus? E sairia da onde você está, da sua casa, quitada, paga, para um lugar onde Deus vai te mostrar? Será que a nossa fé chega nesse nível? Ou não? Esse irmão, não é mais uma noite de culto. Não é mais um domingo à noite. É um dia que Deus
proporcionou para mim e para você, para falar comigo e com você, de usar este sermão. Foi escrito no ano 40 e pouco, depois de Cristo, e tem se cumprido ao longo desse tempo. E essa palavra continua sendo tão desafiadora quanto aqueles irmãos que estavam sentados lá no monte ouvindo Jesus falar. Nós precisamos aprender a amar. Nós precisamos aprender a valorizar quem está ao nosso redor. Nós precisamos sair da zona de conforto. Precisamos olhar para Cristo com um coração puro, com um coração quebrantado e ter singeleza de coração, aonde nós estivermos, aonde nós formos, seja legislando uma causa, seja dando uma aula, seja como funcionário, seja como um aposentado, seja como for, aonde estiver, aonde nós formos, nós precisamos mostrar com as nossas atitudes que você não é apenas um membro da Igreja Batista da Vitória, não. Você é um servo do Deus Altíssimo. Você, irmã, é serva do Deus Altíssimo. Nós somos servos do Deus Altíssimo. E aqui é o lugar, no coletivo, onde nós podemos nos derramar na presença de Deus, onde nós podemos ouvir a sua voz, onde nós podemos meditar. Onde nós podemos aprender e crescer como servos do Senhor. Que Deus nos abençoe. Irmão Sérgio.